Mateus 5:7. E nós vamos falar sobre nossa série da Nova Aliança. E na última semana nós falamos sobre a questão da justiça, que a Bíblia, Jesus dizendo, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, né? Aqueles que buscam de forma incessante a justiça, mas não é uma justiça própria, né? Não é uma justiça por aquilo que eles querem, mas a justiça tem que ter alvo, tem que ter foco. E nós falamos que o foco dessa justiça deve ser sobre aqueles que sofrem, pelos escolhidos que morreram como mártires, e sobre aqueles que sofrem ainda hoje por causa do Evangelho. Está chiando aqui na frente, por favor, ou alguma coisa. Aqueles que sofrem por causa do Evangelho, de um modo geral. E hoje nós veremos sobre as misericórdias, né? A continuação do versículo 6 ou versículo 7, que fala sobre as misericórdias de Deus. E no versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está cheio aqui ainda? Tem alguma coisa ligada lá atrás, assim, não? Porque alcançarão a misericórdia. Está cheio, alguma coisa lá atrás. Parou. Porque alcançarão a misericórdia. Até então, Jesus tinha dito de coisas que eram mais voltadas para as próprias pessoas que estavam ouvindo. Até então ele estava falando em relação aos sentimentos da plateia que estava escutando. Lembrando que não tinha só discípulos, tinham muitas pessoas cercando Jesus, e ele estava falando algumas coisas, construindo algumas coisas, desconstruindo outras coisas para aquele público que estavam ouvindo. E até então ele tinha falado sobre pobreza de espírito, que requer do indivíduo, sobre o choro que requer do indivíduo, que parte de nós para nós mesmos. E ele tinha dito também sobre mansidão, que parte de nós para nós mesmos, que nós mesmos somos beneficiados por causa dessa mansidão. Mas agora ele começa a dizer sobre um assunto que trata mais sobre o próximo do que sobre nós mesmos. Agora ele abrange um assunto que fala mais sobre o outro do que fala sobre nossa própria vida. Ele diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses que são misericordiosos, eles alcançarão a misericórdia. E baseados nisso que Jesus falou, eu sempre estou usando essa técnica, né, para tentar fazer com que vocês possam entender de melhor forma. Eu sempre digo o que não é e depois eu falo o que é de fato. Então, baseado nisso que Jesus falou, bem-aventurado os misericordiosos, primeiro eu quero ver com vocês essa noite o que não significa exercer misericórdia. Antes de nós vermos o que é que Jesus estava dizendo quando diz bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos ver o que significa uma pessoa que acha que está exercendo misericórdia, mas ela não está exercendo misericórdia. Então a primeira coisa que não é, as pessoas acham que é, mas não é exercer misericórdia. A primeira coisa que não é misericórdia é quando nós sentimos dó de alguém. Quando nós sentimos pena de alguém. E nós achamos que nós estamos sentindo misericórdia porque nós estamos sentindo dó de alguma pessoa. E não é só dó por aquilo que a pessoa está passando ou por aquilo que a pessoa está vivendo, mas dó no sentido geral. Algumas pessoas conversam e quando vão dizer sobre um determinado assunto sobre outra pessoa, elas sempre dizem: nossa, eu tenho dó do fulano de tal, eu tenho pena de fulano de tal. E às vezes essa pena, essa dó, por muitas das vezes, ela é subjetiva. Porque algumas pessoas dizem: nossa, estou com dó do fulano porque ele está trabalhando muito. Estou com pena do fulano porque ele está acordando cedo para trabalhar. Glória a Deus que a pessoa está acordando cedo para trabalhar, porque ela tem um trabalho para ir, ela está indo trabalhar. Então, às vezes acham que estão exercendo misericórdia porque tem dó e esse sentimento de pena por alguém. E sentir dó, pena de alguém, não quer dizer que está sentindo misericórdia. Eu tenho dó do fulano, eu tenho pena do fulano, porque o fulano está passando por tal situação. Não quer dizer que você está sentindo misericórdia. E, aliás, dó é um sentimento muito ruim. Por muitas das vezes a pena é um sentimento muito ruim, que traz não só males para a pessoa que você está conversando, porque você tenta inferiorizar a pessoa que está ouvindo você falar, quanto ao seu próprio sentimento.
Você tem dó, por exemplo, porque abre essas aspas comigo, eu ouvi isso e mudou algumas chaves em relação... Não, falei igual o pregador coach agora, né? Mudou algumas questões na minha mente em relação aos filhos, por exemplo. E eu ouvi uma pessoa falar assim, o que é mimar uma criança? E aí ele respondeu, mimar uma criança é você fazer por essa criança tudo aquilo que ela consegue fazer sozinha. Então algumas pessoas querem fazer pelos filhos aquilo que eles conseguem fazer sozinhos, mas ela quer ir lá e dar uma mãozinha porque ela está com pena e dó dessa criança. E muitas das vezes nós somos assim, não só como crianças, mas somos assim com adultos também. O pai que não deixa o filho crescer, o filho já está com 30, 40 anos de idade, mas o pai não deixa o filho tomar uma decisão sozinha. Mas e se errar? Se errar, errou. E se falhar? Se falhar, falhou. Pior é esse sentimento de pena, que não deixa você desenvolver a sua vida, porque você está com pena, e por causa dessa pena, dessa dó, você está preso ao outro, e não deixa também o outro desenvolver, porque você também não consegue segurar na mão dele. Então, exercer esse sentimento de dó, por muitas das vezes você está mais prejudicando do que ajudando o outro, porque dó, pena, não é exercer misericórdia. Amém, irmãos? A segunda coisa que não é misericórdia, a segunda coisa que não é exercer misericórdia é também, misericórdia também, não é deixar de repreender. Porque algumas pessoas dizem, eu tenho dó do fulano, eu tenho misericórdia do fulano, e por isso eu não repreendo. Eu tenho misericórdia do fulano, e por isso eu não chamo a sua atenção. E hoje, mais do que nunca, nós estamos nessa era. Qual é a era dos dias de hoje? Qual é a fase que nós estamos vivendo nos dias de hoje? A fase do não julgueis. E aí os pregadores estão ajudando nessa fase, nesse tempo. E aí alguns pregadores têm só 2 versículos na Bíblia, que é, não julgueis porque Deus é amor. Então eles pegam a Bíblia toda, 66 livros, e eles pegam 66 livros, e aí eles pegam todos esses livros e praticam esses livros nessas 2 frases. Não julgueis, porque Deus é amor. E aí quando nós dizemos isso, nós estamos achando que nós estamos exercendo misericórdia, porque nós não estamos repreendendo as outras pessoas. Nós estamos exercendo misericórdia porque deixamos o outro pecar em paz. Então exercer misericórdia também não quer dizer que nós vamos deixar as outras pessoas seguirem o caminho errado, e seguindo o caminho errado, nós não vamos chamar a atenção da forma que devemos chamar a atenção, biblicamente falando. Presta atenção, o papel da igreja é ser luz do mundo. O papel da igreja é ser o sal da terra. Por que o papel da igreja é ser luz do mundo? Porque nós estamos em Cristo Jesus e por isso estamos enxergando. Nós estamos em Cristo Jesus e portanto olhamos para o pecador e vemos ele pecando e podemos dizer, você está em pecado, você precisa de arrependimento. Porque nós estamos enxergando, porque nós saímos das trevas já. Então nosso papel é exercer misericórdia, ainda que seja repreendendo. Então não quer dizer que eu amo fulano, eu não vou repreendê-lo porque eu estou exercendo misericórdia. Quem tem misericórdia sobre o outro, também o repreende, porque exercer misericórdia não quer dizer, não repreender não quer dizer que você está exercendo misericórdia. Então, se você é cristão e nasceu de novo, você biblicamente pode repreender a outra pessoa que está em pecado, exercendo misericórdia, baseado na Bíblia Sagrada. E ainda assim você não estará em pecado, porque o não julgueis que eles dizem me deixe pecar em paz. O não julgueis que eles dizem me deixe fazer da minha forma. Mas o não julgueis que a Bíblia diz não julgueis se não for pela reta justiça. Então o cristão, ele pode julgar, mas ele não pode condenar, é diferente. Presta atenção, o cristão ele pode julgar, mas não julgar condenativo, ou julgar de acusação. Ele tem que julgar segundo a reta justiça,
que é a Bíblia Sagrada. Dizer que o pecado é pecado. Dizer que o pecado é pecado. Então, quando eu repreendo alguém, não quer dizer que eu deixei de usar com misericórdia sobre ele. Porque quem age com misericórdia também repreende outra pessoa. Portanto, devemos repreender aquele que é repreensível, mas não condená-lo, porque a condenação não pertence a nós. Amém, irmãos? Então, baseados nisso, já dizemos o que não é exercer misericórdia. Então, o que é de fato exercer essa misericórdia? O que é de fato agir de misericórdia para com o outro? Primeiramente, nós devemos definir o termo. O que é misericórdia? E misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça. Ser solidário com alguém é agir de forma solidária a uma pessoa que está passando por um momento difícil e por várias vezes não consegue se levantar deste lugar. Biblicamente falando, nós só nos tornamos misericordiosos quando nós obedecemos o segundo maior mandamento da Bíblia Sagrada. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Só é misericordioso quem obedece o segundo mandamento da Bíblia Sagrada. E no livro de Lucas 10, versículo 25 diz assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei, como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então a conversa de Jesus com o mestre é simples. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E essa resposta, ela pega os 10 mandamentos de Jesus, de Moisés, da lei mosaica, e resume em apenas 2, que é amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a lei mosaica era dessa forma. A lei mosaica eram 10 mandamentos, mas 4 desses mandamentos eram do homem para com Deus, e 6 desses mandamentos eram do homem para com o homem. Então preste atenção, olha só, os 4 primeiros mandamentos da lei mosaica. O primeiro: não tenham outro Deus além de mim. Segundo, não façam imagem de escultura. Terceiro, não tome outro Deus em vão. Não tome o nome do seu Deus em vão. O quarto, guarda o dia de sábado para o Senhor, que esse quarto foi abolido, e em outro momento eu te explico isso. Mas esses são os 4 mandamentos de Deus para com o homem. A segunda parte da lei mosaica é aquilo que diz do homem para outro homem, que são: honra o teu pai e tua mãe. O segundo, não mate. O terceiro, não adultere. O quarto, não furte. O quinto, não dê falso testemunho. O sexto, não cobice a vida do seu próximo, nem a mulher, nem os negócios, nem os bens do teu próximo. Então, Jesus está dizendo que para esse homem herdar a vida eterna, ele deve amar o seu próximo. E ser misericordioso não é nada mais, nada menos do que eu amar ao meu próximo. Então por isso que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? Amar ao teu próximo como a mim mesmo. Amar ao meu próximo como eu me amo. E aí vem a outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Quem é meu próximo? Se ser misericordioso é amar ao meu próximo como a mim mesmo, a outra pergunta que fica é: quem é o meu próximo que eu devo amar como a mim mesmo? E aí Jesus vem respondendo quem é o nosso próximo.
E quem é o nosso próximo? Primeiro, aquele que eu não quero ajudar. Versículo 10 aí de Lucas que nós estamos, capítulo 10, versículo 30 de Lucas, diz: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-lhe como semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Do mesmo modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Então, primeiro ponto, quem é o meu próximo? Aquele que eu não quero ajudar. Olha a história que Jesus contou. O mestre queria saber, Jesus conta. Tá bom, eu vou contar para vocês a história. Um homem, e quando ele diz um homem, era um homem de Jerusalém. Era um homem de Israel, um homem que era da linhagem de Judá. Ele diz, esse homem estava vindo por um caminho, e aí de repente alguns salteadores o pegaram, o bateram e deixaram caído como semi-morto. E aí depois que esse homem caiu como um semi-morto, vieram dois servos de Deus, um sacerdote e um levita. E o sacerdote, o vendo, o enxergou e passou de largo. Logo depois disso, veio outro em seguida, um levita, o viu e passou de largo. E por que esses homens passaram de largo? Viram um homem no chão e passaram de largo. Dois motivos. O primeiro, porque ambos estavam com pressa de trabalhar para Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Tão ocupados, entre aspas, de trabalhar para Deus, que não conseguiram para ajudar alguém que estava precisando. Tão preocupados de fazer a obra de Deus, que não conseguiram parar para ajudar alguém que estava no caminho pedindo ajuda. É como alguém que está vindo para a igreja, com o dinheiro no bolso às vezes, e aí ele vê alguém pedindo ajuda no meio do caminho, ele não tira para ajudar aquela pessoa que está perecendo no meio do caminho, dizendo, eu estou indo cultuar o meu Senhor. Jesus está dizendo sobre esse tipo de religioso, que está vindo para a igreja e está tão apressado, que não consegue parar para perceber aquilo que está ao seu redor. Está tão apressado que não consegue ajudar aqueles que estão pedindo. Eu conheço pessoas que se julgam cristãs, e às vezes têm dinheiro, e deixam claro isso. Eu tenho dinheiro no bolso, e se alguém bate no meu vidro pedindo ajuda, eu fecho o vidro para não ajudar. Dentro do carro, a caminho da igreja, fecha o vidro para não poder ajudar. Aquele que está necessitado de ajuda. Mas esse que você fecha o vidro, ou passa de largo para não querer ajudar, é alguém que é o seu próximo. E às vezes essa pessoa está na rua, e está drogada às vezes, está alcoolizada às vezes, aí você diz, não, eu estou indo adorar o meu Senhor, não compactuo com bebida. Mas talvez a moeda que você daria a essa pessoa, era a moeda que ela ganharia naquele dia, para conseguir se alimentar de alguma forma. E outra coisa, mesmo que for para beber que seja, o que a Bíblia nos manda fazer é dar esmolas. E a Bíblia não diz, dê esmola para alguém que vai gastar com aquilo que você quer que ela gaste. A Bíblia diz, dê esmola. Eu já dei esmola, irmão, uma vez para uma pessoa, abre essas aspas comigo. Eu dei esmola uma vez para uma pessoa, para um menino na rua, estava no carro parado, o menino chegou no meu carro transtornado e disse, eu preciso de R$10, e eu vou ser bem sincero com o Senhor, eu preciso de R$10 para fumar maconha, porque eu fumei muito crack, eu estou muito louco, e a maconha rebate o efeito do crack. Se é verdade ou não, eu não sei. Se a maconha rebate o efeito do crack, eu não sei. Mas a pessoa veio até mim me pedindo uma esmola e disse, eu preciso de dinheiro. Peguei o dinheiro e falei, eu troco com você. Você me dá o seu número de telefone, eu te dou o dinheiro que eu quero te ajudar. O cara me deu o número de telefone, mas provavelmente me deu errado, ou eu esqueci de anotar algum número, não consegui entrar em contato depois, mas está aqui o dinheiro. Por quê? Porque é o meu próximo. É o meu próximo que está na rua, está pedindo dinheiro, e eu não sei se ele vai conseguir nem se alimentar naquele dia. E a caminho de fazer algo para o Senhor, nós podemos cometer esse pecado de deixar de cuidar do próximo, que está na rua, precisando de alguma coisa, porque nós estamos ocupados demais, trabalhando para o Senhor. Outra coisa também, que esses dois não ajudaram a esse homem que estava caído do chão,
Porque eles estavam como morto, não estava morto, mas estava como semi-morto. E eles eram cristãos demais, eles eram judeus demais para encostar em alguém que parecia morto. E a lei mosaica não deixava um homem encostar no morto. Mas não chegaram nem perto para ver se de fato estava morto. Olharam de longe e disseram: está morto, não posso tocar, estou indo embora. Olha só, por muitas das vezes o nosso próximo está passando perto de nós, e por muitas das vezes nós iremos passar por situações desconfortáveis para ajudar quem nós não queremos ajudar. Mas mesmo esse que nós não queremos ajudar é o nosso próximo. Mesmo esse que você não quer sair às vezes do conforto da sua casa para ajudar esse próximo, ele ainda assim é o seu próximo. Aquele que está necessitado de ajuda, deitado no chão, passando por necessidade, por problema, por dificuldade, ele é o nosso próximo. Então quem é o meu próximo? Primeiro, aquele que nós não queremos ajudar. O que ele vai fazer com o meu dinheiro? O que ele vai fazer com aquilo que eu estou dando a ele? O que vai acontecer depois que eu ajudar essa pessoa? Essa pessoa é o seu próximo, está comigo? O segundo ponto de quem é o nosso próximo o segundo ponto é: o meu próximo é aquele que me odeia. Vou repetir: o seu próximo é aquele que te odeia. Te odeia. Por que aquele que te odeia? Porque que na continuação do versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, se compadeceu dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos e aplicando-lhes óleo e vinho. E depois levou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aí a terceira pessoa que passa, preste atenção, olha só. A terceira pessoa que passa, primeiro é um levita, a segunda é sacerdote, ocupados demais trabalhando para com Deus. A terceira pessoa que passa é um samaritano. E o judeu odiava o samaritano. E por que o judeu odiava o samaritano? Porque o samaritano era alguém que tinha uma raça mestiça. Samaritano foi aqueles... No curso que nós demos aqui sobre a história da igreja, falei com vocês que Israel é dividido ao meio, e quando Israel é dividido ao meio, a Síria invade Israel e Babilônia invade Judá. Quando a Síria invade Israel, antes de destruir Israel, eles colocam pessoas de outras nações para coabitar com os homens e com as mulheres daquele lugar e se tornam uma nação impura. Portanto, o judeu que era puro, sangue de Abraão, olha para o samaritano, que é esse israelense mestiço, e diz: vocês não têm o sangue de Abraão, portanto são odiados. E agora esse samaritano olha para esse homem deitado no chão caído, mesmo sabendo que esse homem te odeia, mesmo sabendo que o homem que estava caído no chão odiava ele coloca a sua vida para prestar ajuda àquele que estava caído no chão. E por isso Jesus usa esse exemplo. Tem ruído aqui, cheira. Por isso que Jesus usa esse exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo de um samaritano para com o judeu. Irmão, mas eu estou te falando isso aqui, nós não temos ódio com ninguém. Certo, assim, ó, nós não odiamos nação nenhuma. Historicamente, o Brasil tem 500 anos, é uma criança. Nós não odiamos ninguém, mas entre as nações há ódio de uns para com os outros de uma forma terrível. E era assim entre os judeus e os samaritanos. Eles odiavam. Agora parou de vez. Eles odiavam. Isso, obrigado. Eles odiavam uns aos outros. Eles odiavam, tinham ódio. Então eu te falando aqui, parece que é normal, mas para eles era ódio. É a mesma coisa, talvez você não saiba porque você nunca tenha visto isso de perto, mas é a mesma coisa de torcida organizada. Assim, ó, eu não consigo entender, mas pega uma pessoa da torcida organizada X e coloca com a torcida organizada Y. Eu já presenciei isso numa empresa que eu trabalhava, das duas pessoas não conseguirem olhar uma para a cara do outro. Trabalhavam juntas no mesmo lugar e não conseguiam trocar uma palavra por causa de um time de futebol. Olhavam e se odiavam,
Por quê? Por causa de um time de futebol. E só não brigavam lá porque precisavam do dinheiro no final do mês. Mas era esse ódio de olhar um para o outro e dizer: se o fulano de tal tiver na mão, caindo no buraco com a mão erguida, pedindo para eu tirar, eu chuto a outra mão dele. Se o fulano de tal tiver num buraco e precisar da minha ajuda, eu sou o primeiro a não ajudá-lo. É assim que o judeu tratava o samaritano. E aí Jesus usa esse exemplo. Tem um judeu passando, o levita e o sacerdote vão embora, mas um samaritano que era odiado por esse judeu para e o ajuda. E aí Jesus usa essa parábola pesada. Por quê? Porque o samaritano se compadeceu, ele parou para ajudar ele. Parou, o ajudou, levou para uma hospedaria e gastou os recursos próprios com aquele homem que o odiava. Quem é o seu próximo? Aquele que te odeia. Quem é o seu próximo? Aquele que não consegue ouvir o seu nome. Eu acho que não, espero que não, mas pense em uma pessoa que por algum acaso te odeie, hoje. Aí pensando nessa pessoa que te odeia, pense que essa pessoa vai precisar de você, e aí ela caindo num buraco, ela tem só o seu telefone para ligar, sumiram todos os telefones, ela te liga para que você o ajude. Você sai da sua casa para poder ajudar essa pessoa, que diz, declara, as quatro paredes, posta nas redes sociais que te odeia, você sairia da sua casa para ajudar essa pessoa? Não responda. É essa pessoa que Jesus está dizendo. Amar ao seu próximo é amar alguém que declara aos quatro ventos para todo mundo que te odeia, não consegue ouvir a sua voz. Se você chega perto, ela vai embora. Se você chega num lugar, ela vai embora, porque ela não te suporta. Aí essa pessoa precisa de você, e aí você é o único que está lá para ajudar. É sobre essa pessoa que Jesus está dizendo. Você precisa amar essa pessoa que te odeia. Quem é o seu próximo? Aquele que não consegue ouvir o teu nome. Aquele que não consegue conviver com você. Esse é o seu próximo. A pessoa que não consegue estar perto de você. Esse é o seu próximo. Então o que é ser misericordioso? É amar o meu próximo como a mim mesmo. E quem é o meu próximo? Aquele que eu não quero ajudar. Quem é o meu próximo? Aquele que me odeia. Não estou falando aquele que você tem uma raivinha por causa de alguma coisa. Estou falando aquele que te odeia. É o seu próximo. Aquele que não consegue ouvir o seu nome é o teu próximo. E por que nós devemos amar o nosso próximo? E esses são os nossos próximos. Agora eu quero que você troque os personagens. Está comigo, irmão? Troque os personagens. Jesus agora é o bom samaritano e o judeu é essa pessoa que você odeia. Amém? Até então nós éramos samaritanos e a pessoa caída no chão eram as pessoas que odiavam a nós. Agora Jesus é o samaritano e a pessoa que está caída é a pessoa que nos odeia. E pensando dessa forma, olha só o que diz no versículo 35. No dia seguinte, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, eu vou reembolsar quando eu voltar. Agora, Jesus é o samaritano, o homem que estava caindo era aquela pessoa que te odiava, e nós, a igreja, somos o hospedeiro. Por que isso? Porque Jesus está passando na beira do caminho todos os dias, e todos os dias ele encontra alguém caído no chão. E quando ele encontra alguém caído no chão, ele pega aquela pessoa, ele limpa os ferimentos daquela pessoa, ele coloca as ataduras sobre aquela pessoa, mas ele é Deus sobre nós, ele é Jesus, ele é Filho do Deus vivo, e aí ele não deixa aquela pessoa naquele lugar, caída, prostrada, ele levanta aquela pessoa que ela está caída, mas também ele não pega aquela pessoa e leva para sua casa. Percebeu? Ele não deixa a pessoa caída, mas também não pega essa pessoa e leva para a casa da pessoa. Ele pega essa pessoa, para com ela no meio do caminho e deixa em hospedaria. É a representação de Jesus. Ele acha alguém caído, não deixa aquela pessoa caída, mas também não leva para a morada eterna ainda. Ele não deixa a pessoa do pecado caída nas suas imundícies e nos seus ferimentos, mas também não leva para os céus. Por que Jesus não pega essa pessoa que está caída e já leva ela diretamente para morar com ele na glória?
Por que a partir do momento que ele salvou aquela pessoa, ele não pega ela, e agora, a partir de agora, você estará comigo no paraíso, assim como fez com o ladrão na cruz? Ele pega aquela pessoa e para no meio do caminho, e no meio do caminho tem uma hospedaria com um hospedeiro e diz, cuide dessa pessoa. E essa pessoa que ele deixa para que possa cuidar dessa pessoa que estava no caminho, somos eu e você, a igreja, a hospedaria e os hospedeiros. Quando nós exercemos misericórdia para com o outro, é quando nós pegamos essa pessoa que Jesus achou caída no chão e nós cuidamos dela como Jesus mandou com que cuidássemos. Quando Jesus coloca alguém dentro da igreja e essa pessoa está comida pelos pecados, destruída pelos pecados, ela não leva ela para o céu, não deixa no pecado, mas coloca dentro da igreja e diz, agora eu preciso que você cuide dessa pessoa. Agora eu preciso que você exerça misericórdia para com essa pessoa. Como? Cuidando dela. Porque o papel da igreja não é outro senão esse. O papel da igreja é amar essas pessoas, ainda que não tenhamos tanta afeição. O papel da igreja é amar aqueles que Jesus coloca no meio dela, ainda que não gostamos tanto dessa pessoa. Tem uma frasezinha, clichêzinha, que é falada, principalmente entre meio dos pregadores pentecostais, que eles dizem o seguinte, existem pessoas que vai chegar no céu e vai ficar decepcionada. Porque vai chegar no céu, vai ver fulano e falar, fulano está aqui? E vai querer marcar uma reunião com Jesus e falar, Jesus, eu preciso de uma reunião particular. Você não via o que fulano fazia comigo na terra, não? E agora, você me coloca no céu junto com essa pessoa aqui, no céu junto com fulano que me atazanou na terra o tempo todo? E agora, reverte isso, que no céu você vai estar glorificado. E se Jesus pegar essa pessoa que nós não temos tanta afeição e colocar na mesma igreja que você congrega? Eu já presenciei pessoas dizendo, ou eles, ou eu. O pastor escolhe, ou ele fica, ou eu fico. Os dois não dá para ficar, não. Ou o fulano fica, ou eu, porque os dois, tchau. Nós dois não ficamos no mesmo lugar, não. Ou você vai embora, ou eu vou embora. Eu já presenciei milhares de lugares dessa forma. Milhares de lugares onde as pessoas não conseguem conviver. E agora fica essa pergunta para você, presta atenção. E se Jesus colocar para congregar na hospedaria onde você é hospedeiro, aquela pessoa que você não tem tanta afeição, para não dizer que você odeia? Qual será a nossa reação? Porque o que Jesus manda é, cuide dele. Jesus não pergunta, você acha que você dá para cuidar do fulano de tal? Você acha que dá para gerar afeição para que você cuide dele? Não, Jesus está dizendo, o seu próximo é esse. Mas Jesus, ele fez mal para mim no passado. Jesus, quando nós estávamos na escola, ele fez mal para mim. Quando nós estávamos há 25 anos atrás, aconteceu tal coisa. E essa tal coisa machucou meu coração, né? Mulher tem muito disso, né? Mulher tem um HD de 2 terabytes e não esquece nada por forma nenhuma. E aí, 25 anos depois, Jesus, você lembra que há 30 anos atrás fulano fez algo comigo? Então, como que você quer que eu cuide dele? Jesus não está perguntando se você tem afeição por essa pessoa. Ele não está perguntando se você quer ou não cuidar dessa pessoa. Ele está dizendo, eu estou deixando ela aí e eu quero que você cuide dela. E melhor, preste atenção, cuide com o seu recurso. Porque ele diz para o hospedeiro, estou deixando ela aí e você vai tirar do seu dinheiro e você vai cuidar dela. Estou deixando ela aí e você vai gastar daquilo que você tem para que você cuide dessa pessoa. Porque eu achei ela perdida no meio do caminho, eu achei ela machucada no meio do caminho, coloquei aqui e a responsabilidade sua cuidar dela. Esse é o seu próximo. Aquele que você odeia, aquele que te odeia, melhor, não é que você não odeia ninguém, você é crente. Aquele que te odeia, aquele que não gosta de você, aquele que você não quer ajudar. Mas Jesus colocou do seu lado para que você pudesse cuidar. E com o seu recurso, com aquilo que você tem, com o seu tempo, imagina, irmão, com o seu tempo você ter que sair da sua casa e ter que ir lá cuidar do fulano que você não gostava, com o seu dinheiro, ter que ir lá e fazer o pix para o fulano que você não gostava, mas agora Jesus diz, eu te coloquei do lado para que você possa cuidar do fulano de tal. Tá bom. Será que somos misericordiosos a esse ponto? Será que somos misericordiosos a ponto de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos? Porque amar o nosso próximo como a nós mesmos é cuidar daqueles que nós não queremos cuidar.
É ser misericordioso com aqueles que nós não queremos exercer misericórdia. Isso é ser misericordioso. É isso aqui que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Você precisa cuidar do seu próximo e amar o seu próximo como a você mesmo. Aquilo que você queria que as pessoas fizessem por você, você deve fazer pelo outro. Aquilo que você queria que as pessoas parassem para fazer por você, você precisa parar para fazer pelo outro. Isso é ser misericordioso. Amar o próximo como a você mesmo. Está comigo? Aplicações, o Bill pode vir, que nós podemos aprender com isso com os textos que lemos essa noite. A primeira delas: não devemos acusar ninguém. Não é nossa função acusar os outros. Não devemos acusar e nem condenar ninguém. É diferente. O julgar é diferente do condenar. O que é julgar? Julgar segundo a reta justiça. Fulano está em pecado, portanto deve se arrepender. Ponto. Porque se nós não podemos julgar, eu, por exemplo, que sou pastor, estou num problema. Porque acontecem problemas e eu tenho que julgar, eu tenho que ver o que é certo e o que é errado e depois tomar uma decisão baseada nesse julgamento que eu fiz. Se eu não puder julgar, eu estou num problema. Se um juiz, por exemplo, juiz normal, juiz civil ou criminal, sei lá, ele toma uma decisão, ou o tribunal do júri, né, criminal, o tribunal do júri vai lá e ele vai julgar uma causa. E aí, se você não sabe, criminalmente falando, se alguém é julgado de forma criminal, que normalmente isso é feito por homicídio, se eu não me engano, é só homicídio que acontece isso, só crime contra a vida. E aí chega lá, quem decide não é o juiz. O juiz está lá só para definir a pena e para mediar o debate, o julgamento. Mas quem decide é o tribunal do júri. 7 pessoas que não entendem basicamente nada de lei, mas estão lá representando a sociedade, estão lá para dizer se aquela pessoa é inocente ou culpada. E ela avalia segundo as provas que ela tem na mão. Mas ela não julga ao léu, ela não pode julgar pela intenção, ou simplesmente chegou, ouviu a pessoa, não gostou dela e disse: vou te julgar porque eu não gosto de você. Essa pessoa estaria num problema. Mas julgar segundo o justo julgamento é dizer: você está em pecado, você precisa de transformação, mas eu estou aqui para dizer que eu conheço o remédio para a sua vida. Essa é a diferença de julgar para acusar. Não sei se você acompanhou, mas essa semana passada agora morreu uma cantora na Bahia. O marido confessou o crime, que era eu seguia esse cara, e eu confesso meu pecado, seguia para ver os memes lá, porque era uma página da Bahia, pentecostal. E aí já imagina, né? E esse cara matou a sua esposa. Descobriu, segundo ele, 2 traições e matou a esposa dele. Queimada. E aí foi preso e tal, confessou, tudo mais, está em percurso. E o que o cristão deve fazer? Nesse caso, um homem matou a sua mulher, ou mandou matar, não sei, eu acho que mandou matar, queimada. E o que devemos fazer? Nossa função como cristãos é que a justiça seja feita, que os homens possam colocá-lo o devido tempo de prisão, mas que o Senhor encontre o coração dele. Está no erro, está no pecado, merece prisão, merece cadeia, a mulher não tem mais volta. Mas nós como cristãos, a nossa justiça deve ser dizer: ele está errado, mas ainda assim Deus tem misericórdia para com ele. Essa é a diferença de julgar e acusar. O julgar é dizer: você está errado, você precisa rever a sua vida, você precisa rever o seu conceito. O acusar é dizer: você merece um inferno e tudo mais. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para julgar as pessoas com a reta justiça? Nós não devemos acusar, e sim julgar segundo a reta justiça. Segunda aplicação que nós podemos aprender: ser misericordioso com o seu inimigo é sinal de que você de fato entendeu o que é o Evangelho. Ser misericordioso com aquele que te odeia é sinal de que de fato você entendeu
o que é evangelho. Porque se você é cristão, mas ama só aquele que te ama, fica fácil. Parece ser simplista demais, né? Parece ser muito simplista. Mas você não sabe o que o fulano fez comigo. Você não sabe o que o fulano falou de mim. Você não sabe o que ele me causou lá atrás. Desde que o que falamos semana passada. Desde que a justiça de Deus o alcance. Mas você, eu, devemos amar, mesmo aqueles que fizeram mal a nós. Porque amar ao próximo é amar o seu inimigo. Porque amar o seu amigo é muito fácil. Congregar com a pessoa que você gosta é muito fácil. Eu quero ver congregar com a pessoa que te odeia. Mas o que a Bíblia está dizendo é: você precisa amar aquele que te odeia. Quando nascemos de novo, de fato esses probleminhas que o velho homem causou vêm a nós. Nasceu de novo, mas as encrencas que o velho homem trazia vêm a nós. Os inimigos do passado vêm até nós. Os inimigos que causamos lá atrás, anos atrás, eles vêm até nós. Mas o que nós devemos saber é que nós nascemos de novo, e em Cristo essa pessoa é amada por nós. Em Cristo esta pessoa é amada por nós. Olha só a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu. E qual que é o problema dos dias de hoje? É que nós dizemos que temos o mesmo Pai, mas nós não queremos ter os irmãos que o Pai nos dá. Nós dizemos que o Pai é nosso, mas queremos escolher os irmãos que temos. Forte, né? Olha só, o Pai é nosso, mas o fulano é meu irmão, fulano não é meu irmão. Ciclano é meu irmão em Cristo Jesus. Fulano não é tão legal assim, né? Dizemos que somos filhos do mesmo Pai, mas queremos escolher quem são nossos irmãos. Você não tem esse direito de escolher quem é seu irmão. Se o Pai é nosso, os irmãos também são nossos. Nós devemos amar os nossos inimigos. Não há divórcio do cristianismo com a misericórdia. Afinal de contas, misericórdia, presta atenção, olha só. Misericórdia é isso. Misericórdia é o Evangelho. O que é o Evangelho? Deus olhou para nós e disse: eu preciso exercer misericórdia com fulano de tal, portanto eu vou salvá-lo. Misericórdia é o Evangelho. Misericórdia é o sinônimo do Evangelho. Você não merecia, eu não merecia, mas Jesus usou de misericórdia para conosco e nos perdoou dos nossos pecados. Por que então nós não devemos perdoar aqueles que nos ofenderam? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz isso: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Em outra versão, perdoai as nossas ofensas, assim como, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Isso é Evangelho. Você foi perdoado, portanto você deve perdoar. Você foi amado, portanto você deve amar. Tá aqui, irmão? E eu finalizo com o terceiro ponto, que diz que existe uma recompensa. Existe uma recompensa esperando por esses que são misericordiosos. Existe uma recompensa. Qual é a primeira recompensa? Aqueles que são misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A outra recompensa, no versículo 35, a parte B de Lucas 10, diz: cuide desse homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Sabe o que é isso, irmão? É prestação de conta. É Jesus voltando e nós não sabemos o que é. Paulo fala várias vezes sobre galardão, sobre prêmio, eu não sei o que é, mas é Jesus voltando e dizendo: fulano de trás, traz o extrato aí do que você fez com o seu próximo. Traz o extrato aí da forma que você amou o seu próximo. Aí você chega, você amou aquele que estava no hospital? Sim, traz o extrato. Você amou aquele que estava em prisões? Sim, traz o extrato. Você amou o órfão, a viúva, o necessitado? Sim, traz o extrato. Aí você chega com o extrato lá, e aí Jesus olha e diz: muito bom, servo bom e fiel, está aqui o seu pagamento. O que você fez por aquele que é o seu próximo? O que você fez por aquele que era o seu inimigo e se tornou o seu próximo? Tá aqui o extrato. Tá bom. Tá aqui o seu pagamento.
uma recompensa esperando por aqueles que de fato amam a Deus. Há uma recompensa esperando para aqueles que de fato amam o seu próximo. E quando Jesus voltar, Ele te pagará essa recompensa. Qual é a recompensa? Eu não sei, mas com certeza não há recompensa na terra que se compare com a recompensa que nós receberemos nos céus. Qual é o valor que eu vou receber? Eu não sei, mas com certeza a maior riqueza na terra não há de se comparar com a riqueza que você receberá nos céus. A maior alegria que você tiver na terra não vai ser recebida, não vai se comparar quando você se sentar à mesa. Sabe, senhor, irmão, presta atenção, olha só. Se você trabalhou ou já trabalha fichado, e aí você tem aquela questão, né, que trabalhou, sei lá, 5 anos na empresa, e aí você vai receber o acerto. E aí você vai receber o acerto, no dia de receber o acerto, você tem lá férias atrasadas, 13º e tal, aquela coisa toda. Aí chega lá, você recebe, sei lá, R$2.000 por mês. Chega no dia do acerto, o seu pagamento dos dias trabalhados, você recebe 8.000. Sai assim, ó, tô rico. Porque aparentemente em um mês você recebeu o que você receberia em 4. Sai de lá, assim, ó, não sei se acontecia com você. Quando eu tinha acerto, irmão, meu Deus do céu, saía de lá rindo de ponta a ponta, olhava na conta bancária e falava: "Oh, Jesus, obrigado, Senhor." Porque dava alegria de receber uma recompensa por aquilo que você tinha feito. Era um dinheiro que você tinha trabalhado para receber. Era um dinheiro que você tinha trabalhado para receber. Da mesma forma, você não trabalha para receber a salvação. A salvação já é sua, mas você vai receber por ter obedecido o Senhor nessa terra e ter amado o teu próximo como a ti mesmo. Existe um galardão preparado para você. Portanto, ama o seu próximo e seja misericordioso para com ele. Fica de pé no seu lugar. E talvez tenha alguém aí que venha ao seu coração, que você sabe que tem uma mágoa com você, ou que você tem uma mágoa com essa pessoa. Talvez seja o momento de você orar, para que Deus possa tirar ou a sua mágoa, ou tirar a mágoa dessa pessoa de você. Talvez seja um momento de você, Deus, não dá. É difícil lidar com fulano. Ou você sabe que é difícil para o fulano lidar com você. Talvez seja a hora de você orar e dizer: Deus, não sei o que fazer, não sei qual oração fazer, mas eu preciso amar o fulano de tal. Eu preciso entender o que o fulano de tal está fazendo, e eu preciso amar o fulano, mesmo sabendo que ele me odeia, ou mesmo eu tendo mágoa com ele. É momento de orarmos. Feche os olhos. Pai, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, Deus, e queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nossos corações, Pai. E nós queremos, Pai, de fato amar o nosso próximo. E pedir ao Senhor para que, se tem alguém que nós temos mágoa no coração para com essas pessoas, Pai, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa trabalhar em nós, para que nós possamos, Pai, deixar essa mágoa de lado e de fato enchermos de coragem para amar esse próximo que está ao nosso lado, Pai. Pessoas que fizeram mal a nós, pessoas que de fato, Pai, fizeram algo que ao nosso ver é reprovável, mas a Tua mensagem, o Teu Evangelho manda com que nós possamos amar essas pessoas, Pai. Então nos faça amar a eles, nos deixe decidir amar essas pessoas, Pai. Nos entusiasme a amar essas pessoas. Meu Deus, assim como essas pessoas que nos odeiam, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa trabalhar na vida delas, para que elas possam, Pai, amolecer o coração
e que possam, Pai, receber as nossas palavras para com elas, para que nós possamos amá-las assim também, Deus, e que em nome de Jesus não possa haver nenhum empecilho, para que nós possamos obedecer, Pai, o Teu mandamento, que é amar o Teu próximo como a Ti mesmo, e para que nós também, Pai, possamos obedecer a bem-aventurança, que é ser misericordioso, porque as misericórdias do Senhor irão nos alcançar, Pai. Então que em nome de Jesus, que essa noite possa ser uma noite de liberarmos perdão, que essa noite, Pai, possa ser uma noite das pessoas que nos odeiam, liberar perdão por nós, Pai, para que nós possamos amá-las de forma incondicional, Pai, amá-las como o Senhor nos amou, porque isso é o Evangelho, exercer misericórdia por aqueles que nos odeiam, Pai. Isso é o Evangelho, porque o Senhor exerceu misericórdia contra nós e nós éramos inimigos do Senhor, portanto, mesmo assim o Senhor nos amou e nós queremos amar o nosso próximo também, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda ao Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos sair deste lugar essa noite com essa consciência de amar ao próximo como a nós mesmos. E que o Senhor possa nos surpreender durante essa semana.